Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer uma resenha boa aí de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo a gente vai falar aqui dos reforços aí que o Vasco tá interessado, né? Um é o Gabriel Barros, atacante do Ituano, fez um bom campeonato paulista, também jogou a Série B, jogou contra o Vasco lá na Batalha de Itu, e o outro nome é o Juan Seco, né? Centroavante aí de 1,87 m que pertence ao Santos. Mas, família vascaína, a gente pode dizer aqui que são dois jogadores mais apostas, né? Não é nem reforços. E aí eu venho comentando aqui com vocês que o discurso feito por alguns membros dessa atual gestão de políticos do Vasco atrapalham muito esse processo aí do Vasco. Quer ver uma coisa? Meu parceiro Marcelo até colocou isso no Instagram dele lá hoje, no Arena Vascaína, uma declaração do Luiz Melo numa coletiva esse ano, né, dizendo aí, ó, que o Vasco seria protagonista do futebol brasileiro já esse ano com as contratações. Você sabe, quem me acompanha aqui, tá vendo que eu tô muito otimista, que eu acho que o Vasco vai competir de igual para igual, porque vejo que o Vasco já apresentou no ano e também tô olhando aí para a grama do vizinho e vejo que tem muito time jogando nada. Então acho que mesmo o Vasco não trazendo aí grandes reforços até o início do Campeonato Brasileiro, ainda tô confiante que a gente pode competir. E aí é o que eu venho falando, competir é rodada após rodada. Se o troço não caminhar da maneira que a gente espera, na segunda janela aí tem que soltar o papel colorido e investir pesado para que aí o Vasco possa, né, fazer um campeonato legal, né, família vascaína. E uma outra situação também é o Paulo Brax, né, de todos os discursos que a gente vê aí, né, do Abel, do Josh quando comprou, do Osório que eu trouxe ontem aqui, o Paulo Brax, por mais que a torcida fale assim, porra, é tartaruga, não sei o que, demora muito para contratar, ele tem um discurso pé no chão, né, você sempre vê ele falando o seguinte, ó, a gente quer montar um time para competir. O Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro para ter condições aí de competir, de ganhar de qualquer adversário, vamos ter dificuldade e tudo mais. O único discurso que eu não concordo com ele, e acho que ele cometeu um erro em falar isso agora, né? Porque ele vai ter uma reunião aí com a 777 para planejar o orçamento que vai ser gasto na segunda janela, que ele disse que o Vasco entraria com 90% do elenco pronto para o Campeonato Brasileiro, o início. Isso não vai acontecer. E aí até um debate aqui, família vascaína, porque você vê aí nos sites, eles mesmo dizem isso, né? O Vasco contratou 13 reforços. Não é por aí. Não é por aí. Vamos lá por nome? Olha só, vamos começar pelo gol. Ivan e Léo Jardim são sim reforços. O Léo, reforço. Capasso, reforço. Pumita, reforço. Piton, reforço. Jair, reforço. Orelhano, reforço. Pedro Raul, concordo, reforço. Agora, 4 nomes aqui não são reforços. Não são, na minha opinião. De Luca não é um reforço, ele é uma aposta. O Bambu tá longe de ser um reforço. Te pergunto aqui, se o Capasso ou o Léo machucar, tomar cartão, quem assume a vaga no lugar desses dois? Miranda, não é um Bambu. Então Bambu não é um reforço, né? Andrei, cara, sinceramente também não acho um reforço. Porque é um cara que vai contribuir pouco no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tá indo embora pro Chelsea, jogou na seleção, provavelmente vai conseguir atingir aí os pontos que o Chelsea precisa e aí vai pegar o jogador de volta. E se você parar para pensar que quando ele teve em campo, nos principais objetivos do Vasco até o momento, pouco contribuiu, né, que foi a eliminação na Copa do Brasil e também a eliminação no Carioca, não dá para dizer que o Andrei é um reforço. Joga muita bola, é um cara acima da média, mas não provou, né, nesse início aí que ele teve em campo e vai embora daqui a pouco. Então não é um reforço. E também o Paulo Henrique. Porra, não dá pra dizer que o Paulo Henrique também é um reforço, né, família vascaína? Então o Vasco contratou ao todo, na minha opinião, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reforços. Essa é a verdade. Então tá longe de você pegar aquele elenco, né, que foi pavoroso no ano passado, você contratar 9 jogadores e falar que esse elenco vai chegar aí com 90% pronto para o início do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, Paulo Brax errou aí nesse sentido, porque as correções que ele disse que faria depois do Campeonato Carioca, né, não vai fazer. Só na próxima janela, no dia 3 de julho. E aí a gente precisa conversar sobre esses reforços que estão sendo falados aqui no Vasco, né, que é o Gabriel Barros e também o Juan Seco.
Primeiro, quero trazer aqui uma declaração do Zé Comé, que é um cara que defende muito aí a 77. Recentemente eu trouxe aqui no canal, ele participou lá do podcast no Fanático Vascaínos, e se liga no que ele falou, ó. Todo jogo vai ser uma batalha. Por isso que a 777 agora, eu sugiro muito ao Paulo Brax que eles contratem. Ah, vou contratar 5, não. Contrata 3, mas contrata 3 tops. 3 titulares. Claro. Não tem que fazer aposta mais. Agora chegou um momento que eles não têm que fazer aposta. Eles já viram o que precisa. Todo torcedor do Vasco sabe o que precisa. Tá aí, família. E basicamente, cara, eu acho que todo vascaíno concorda com isso. Porque, como eu disse aqui, o Vasco contratou 9 reforços. Repito, não dá para considerar De Luca, Bambu, o próprio André e também o Paulo Henrique como os reforços. Pelo menos é a minha maneira de pensar, não sei vocês. E aí você entra num campeonato brasileiro olhando principalmente para um setor que o Vasco tem muita dificuldade, que é no ataque, apostando. A gente viu aí, né, a situação no jogo contra o Flamengo, onde o Barbieri ele tira ali o Pedro Raul, e tenho certeza que é um cara inteligente para saber, não dá para tirar o Pedro. O que acontece? Para mim tirar o Pedro, eu tenho que colocar um atacante que tem as mesmas características do Pedro Raul. E aí ele estava trabalhando com o GB, que infelizmente, né, o Oruca danada machucou e vai ficar 8 meses fora. E aí, antes de falar do Juan Seco, porque eu quero trazer aqui um canal, o HB Santos TV, para falar um pouco mais sobre esse jogador, porque está praticamente acertado, a gente precisa falar aí do Gabriel Barros, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma aposta. Pertence aí ao Ituano, jogador de 21 anos, atualmente no Campeonato Paulista, jogou 11 jogos, fez 1 gol e 1 assistência. Dá pra gente falar também do Gabriel na Série B do ano passado, ele fez uma campanha ali de recuperação, Ituano, né, chegando na última rodada com chance de classificar a batalha de Itu contra o nosso Vascão, né. O Gabriel, ele teve no plantel da Série B 31 vezes, foi 16 vezes titular, entrou 8 no decorrer do jogo, 7 vezes ele não foi utilizado, fez 3 gols e 1 assistência. Agora, o Gabriel é uma grande aposta. Eu vi até informação ontem, né, que a 777 avalia bem esse jogador, mas ele é uma boa aposta, uma grande aposta, podemos dizer assim. É um jogador que tem talento? Sim, mas é um jogador, cara, que hoje no atual elenco do Vasco, o Vasco já tem as características. Ele é um canhoto, né, que joga ali pelo lado, é rapidinho, é habilidoso, mas, cara, parece muito, devido aí guardadas as proporções, me parece muito Peck. Talvez eu possa dizer que ele tem uma característica melhor ali no 1 contra 1, com a bola parada, que o Peck não tem. O Gabriel me parece ter um pouco mais assim, de qualidade nesse sentido, mas uma coisa é jogar no Ituano, outra coisa é jogar no Vasco. Então veja até o Gabriel Peck acima desse jogador. Então, cara, não entenda aqui essa contratação, naquele sentido de aposta. E eu, olha só, até vou falar aqui, não acho que apostas sejam ruins. Não acho. O Gabriel Barros é uma aposta interessante, sim. 21 anos, pode evoluir. Vamos ver como é que ele vai sentir a camisa do Vasco. Mas dentro de tudo dessas declarações que é falada, como eu trouxe aqui o Luiz Melo, o Vasco vai ser protagonista. Paulo Brax, o Vasco vai ter 90% do seu elenco pronto ali no início do Brasileiro. Gabriel Barros não é esse jogador. E aí a gente passa aqui para o Juan Seco, família vascaína. E eu quero trazer aqui a opinião do canal Santista, né, que cobre o Santos, HB Santos TV, que eu acho maneiro a gente entender aí como é que a galera avalia o Juan Seco. Vamos lá. O Vasco fez uma investida por Lucas Braga, porém o Odair Hellmann falou que ele só sairia por um bom dinheiro para o Peixão. E é dessa forma que o Santos começa a valorizar os seus jogadores. Bom, do lado do Vasco, eles não desistiram. Eles pretendem levar um atacante para fazer sombra para o Pedro Raul. Pedro Raul, que já foi pretendido, pelo menos pela torcida do Santos, né? Quem não gostaria de ter o Pedro Raul atuando com a camisa do Santos quando ele estava lá no Goiás, né, pessoal? Mas eu vou falar aqui sobre a saída, a possível saída do Juan Seco, né? Essa matéria foi notificada por um canal aí de vascaínos, né? Ou Vascaíno, parece o nome do canal, se não me engano. Se estiver enganado, vocês podem deixar aí nos comentários, tá, pessoal? Juan Seco, né? O que você pensa do Juan Seco, HB? Será que seria uma boa realmente o Juan Seco sair do Santos agora, né, sendo que o Santos não tem previsão de contratar jogadores? Pessoal, seguinte, o Juan Seco, um jogador que foi contratado aí por R$300 mil na época, né? Se destacou na base, no Sub-20, na Copinha, no Campeonato Paulista e agora faz parte do time principal do Peixão. Eu não vejo como um atleta inegociável. Sim, seria uma boa, sim, a saída do Juan Seco agora. Primeiro que o Vasco pretende fazer o empréstimo com opção de compra. Então, se o Vasco se agradar do Juan Seco, eles podem estar pagando aí uma boa grana pelo atacante. Além do Santos estar lucrando uma grana com o Juan Seco, ainda tem a questão do David, tá? Eu falei para vocês que o David hoje
seria o terceiro, né? Porque ainda tinha o Juan Seco, que estava jogando nessa posição, e ainda tinha o Raniel, que rescindiu seu contrato com o Santos. Então a subida do David será muito importante para fazer essa sombra que nós tanto queremos para o Marcos Leonardo. O David, apesar de ser muito novo, mas o Marcos Leonardo também já foi novo e já mostrou seu potencial com 16, 17 anos jogando pelo profissional. Agora é a vez do David. Espero que com a saída do Juan Seco ele possa estar tendo mais oportunidades com o Odair Hellmann. Espero que o Odair Hellmann enxergue o que nós enxergamos no David. O que você acha? Você acha que é o momento para a saída do Juan Seco ou não? Deveria esperar um pouco mais, até porque o Santos não tem previsão de contratações. Deixa nos comentários. Eu printei também alguns comentários desse vídeo e a maioria, cara, falando que, poxa, é um jogador que pode sim ser negociado, até pegando um gancho aí do apresentador do canal, né, falando que ele vê mais potencial num jogador que seria a terceira opção do que no próprio Juan Seco. Então a galera, pelo menos os torcedores santistas, não estão tristes aí com a venda desse atleta. Teve até ali um outro comentário que, ele merecia mais oportunidades no Santos, mas é um time que está muito mal, o Santos. Você vê que tem lá o Marcos Leonardo, né, como principal, comandando o ataque, principal jogador, e aí você tem o Juan Seco como reserva, e o Santos negocia esse jogador. Então, mas como eu disse aqui, cara, a aposta é válida. Mas eu achei muito engraçado hoje, cara, até comentar com vocês, futebol é resenha também, né, cara? O Zé Comé falando que o Vasco deveria apostar, até agora trazer certeza e tudo mais. Mas eu vou falar aqui das características do atleta e pegar uma postagem aí do Zé Comé, vou passar aqui, que o Zé Comé, cara, ele fez uma postagem do Juan Seco dançando, TikToker. A gente vai pegar um atacante TikToker, tá aí, essa foi a postagem no dia de hoje do Zé Comé. Enquanto eu vou falando e ele dançando aí, família vascaína, é um jogador de 21 anos, centroavante de 1,87 m no Campeonato Paulista. Ele jogou 7 jogos de 12, fez um gol. Na Copinha no ano passado, que foi onde ele se destacou, em 9 jogos fez 6 gols. E no Campeonato Brasileiro também do ano passado, teve a oportunidade de jogar 17 jogos, fez 2 gols. Em 2 oportunidades ele foi titular. Na Sul-Americana também, né, de 6 partidas, 2 ele foi titular na Sul-Americana. Então é um jogador, cara, que até acho que vale a aposta, como o GB machucou, e a característica dele de centroavante, alto, como o Pedro Raul, acho até interessante, família vascaína. Mas é o que eu venho falando aqui. Essa merda desses discursos que esses caras fazem fora do campo atrapalha muito, porque o torcedor tem toda a razão de criticar nesse sentido. Cadê as grandes contratações? O Vasco não vai chegar pronto no início do Campeonato Brasileiro, pronto não, perdão, com 90% do seu elenco pronto para o Campeonato Brasileiro, e nada disso vem acontecendo. Claro que pode chegar um ou outro aqui torcedor. Então, Thiago, tu queria que o Vasco fosse comandado pelo Salgado, pela gestão de merda, a gente estaria muito pior. Eu sei, concordo com você. E você sabe, quem me acompanha aqui tá vendo meu otimismo. Tô achando que o Vasco vai competir. Mas essa merda desses discursos faz muitos torcedores do Vasco criticarem o Barbieri, criticarem os jogadores. Porque, cadê as grandes contratações? E o Vasco agora, nesse momento, tá apostando, né? Gabriel Barros e Juan Seco são 2 apostas. E o Vasco, nesse momento, para iniciar o Campeonato Brasileiro, precisa de certezas, principalmente na frente. E um camisa 10 é urgente e o Vasco não tá, pelo jeito, indo atrás desse jogador, família vascaína. Mas é isso, uma resenha boa, quero a sua opinião. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever aí no nosso canal. Estamos tentando atingir a marca de 35 mil inscritos. Com a sua ajuda, a nossa família aqui aumenta. Valeu, tamo junto. Muito bom ser Vasco!